Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre esse tema de dicas, tá, para escritores iniciantes, certo? A ideia surgiu ontem quando eu vi uma postagem do Ricardo Soares, que é um jornalista que eu tenho lá no Facebook, um amigo lá do Facebook, e ele fala sobre uma mulher aqui que estaria lançando um livro para poder... a gente vai falar um pouquinho sobre a postagem rapidinho, e depois eu vou passar para vocês algumas dicas aqui bacanas para escritores iniciantes, depois de fazer uma reflexão rápida sobre o que ele postou lá, tá? Antes, segue para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Então quem quiser entrar em contato aí pelo zap aqui na descrição do vídeo, e se esses animais desgraçados que continuam sabotando a minha vida aqui e poluindo a minha vida com o lixo asqueroso que eles são, os perversinhos mal resolvidos que ficam aqui poluindo o sistema do meu aparelho com lixo, com nojeira, com podridão, porque é isso que eles são vermes e continuam enchendo meu saco aqui todo dia com a bosta que eles são, né? Mas se vocês conseguirem furar isso aí e me conseguir entrar em contato comigo, a gente conversa aqui sobre o livro e de repente a gente consegue, tá bom? Vamos ver, né? Vamos ver se até quando eu vou aturar esses bandidos me perturbando todo dia, tá? Então tá aqui do outro lado de cá, tá? Meu novo livro de poemas. Então vamos lá, vamos falar sobre porque os vídeos do canal, esses animais desgraçados ainda não sabotaram, então vamos continuar aqui enquanto eles não sabotam também, né? Então o Ricardo Soares lá no Facebook, ele fez uma postagem, né, que ele diz assim, né, quando você pensa que já viu tudo em termos de oportunismo literário, e aí ele tem uma foto, né, de uma moça vestida de preto e tal, que é uma empresária, e a manchete, né, diz o seguinte: empresária lança obra para guiar escritores ao best-seller, né, na Bienal do Livro que está rolando lá agora no Rio Centro, né? E aí o nome do livro é O Livro Secreto do Escritor, né? Enfim. E aí, na verdade, eu lembro logo daquela expressão do Haroldo, se não me engano é do Haroldo de Campos, né? Que na verdade isso aí são os best-sellers, né? Enfim, que são esses livros que são feitos para vender para a maioria, né? Para vender milhões, milhares de exemplares. E já cabe, né, um comentário aqui de antemão. Nem todo livro que vende muito é uma porcaria, né? E você vai encontrar ali vários livros que venderam bastante, que saíram, né, daquele patamar ali de até 1000 exemplares, que é aquele patamar básico, e que são ótimos livros, né? Enfim, o próprio Stephen King tem livros interessantes e já vendeu milhões, né? E outra, quando o sujeito ganha um prêmio, né, ganha um prêmio Nobel, como Saramago, por exemplo, como o Albert Camus e tal, ele se transforma num potencial vendedor de milhares de livros, e isso se torna um best-seller, né, obviamente. Então nem todo best-seller é uma porcaria. Porém, esse papinho aqui de fórmula para guiar escritores ao best-seller, fórmula, né, é feita para criar uma produção pobre de complexidade, pobre inclusive de algo que marca ali a literatura moderna, que é justamente a inovação, a experimentação, etc., né? E aí eu lembro de um vídeo que eu já fiz aqui sobre o Augusto Cury, falando, né, sobre a questão do Código da Inteligência, que é um livro que ele fez, né? Enfim, assim, inteligência não tem código, inteligência não existe isso, código da inteligência, isso aí é uma aberração semântica, né? Na verdade, a inteligência é aquilo que funciona fora dos códigos, né? Que funciona buscando inovações, buscando coisas diferentes, né? Sempre respeitando o espaço alheio, diferente desses animais que estão me atacando aqui há 10 anos, tá? Mas enfim, o fato é que a inteligência consegue mesclar essas coisas, né? O deslocamento dos códigos com respeito ao outro, né? Enfim, coisa que essa gente nojenta não tem, não sabe, né? Mas enfim, então pessoal, vamos falar, porque aí é o seguinte, eu decidi criar aqui um vídeo para passar umas dicas rápidas, sem aprofundar nenhuma aqui, porque eu posso fazer isso em outros vídeos também, mas mais para deixar aqui uma lista de tópicos que eu acho interessantes e que podem ajudar
Não a criar um best-seller, porque isso é patético, né? Fórmula para criar best-seller é patético. Você pode ganhar muito dinheiro com isso, pode ficar rico, né? Maravilha, mas enfim, né? Você quer ser um escritor de verdade, um escritor no sentido amplo do termo, então eu acho mais interessante pegar essas dicas aqui que eu vou passar para vocês, porque mal ou bem eu tenho aí já uns 20 e poucos anos, né, nessa estrada, para além do resto da minha vida lá, porque eu acho que inclusive os grandes escritores, ou os bons escritores, ou aqueles que se pretendem bons escritores, têm que ser bons leitores. Então, se você não for um bom leitor, muito dificilmente você vai ser um bom escritor. Então, isso já é uma primeira dica, tá? Para um escritor iniciante, você quer ser um bom escritor? Leia muito, leia todo dia, leia bastante, né? Exercite ali a conexão com os grandes escritores, e eu vou passar aqui algumas dicas, tá? Que podem ser interessantes. Então, né? Porque tem caminhos para você chegar num patamar de complexidade ou de amplitude. E aí, mais um detalhezinho aqui, antes de passar para a lista, né, que eu lembrei aqui, esse caminho que tem a ver com essas dicas, primeiro, ele nunca é um caminho que cabe numa fórmula, né? Isso aqui que eu vou passar são algumas dicas minhas, mas vocês certamente vão encontrar dicas diferentes em outros escritores, porque inclusive o YouTube está aqui recheado de vídeos, de entrevistas com grandes escritores do passado e do presente, que vocês podem pegar ali várias dicas diferentes dessas que eu vou passar aqui. Então essas são só as minhas, né? Mas enfim, e aí para além disso, mesmo que vocês leiam todas as dicas, se fosse possível, né, ler todas as dicas de todos os escritores do mundo, ainda assim vocês iam ter que deixar aberto ali uma janela grande, uma porosidade muito grande nessa questão, que tem a ver com a singularidade de cada um, que é a contribuição pessoal que você vai dar ali para a literatura ou para a filosofia, enfim, na sua produção, né? Então, assim, essas dicas são um a priori possível e parcial, né? Que é a minha experiência aqui com a literatura, tá? Enfim, pessoal, então vamos lá. A primeira dica óbvia, né? A primeira dica óbvia que eu acho que tem... Aliás, antes ainda de começar, mais uma vez, eu ontem recebi aqui pelo correio esse livro aqui do Haruki Murakami, que é romancista como vocação, que inclusive tem a ver com esse tema, né? E já é uma primeira dica, quer dizer, leia aqueles escritores que estão ali, ó, concorrendo, né, aos prêmios, que estão concorrendo ao Nobel, aqui no Brasil ao Jabuti, ao Prêmio Oceanos, ao Prêmio São Paulo de Literatura. Tem outros, né? Eu agora não estou lembrando de todos, mas tem vários prêmios, e tem aqueles prêmios intermediários, os prêmios menores, eu já ganhei alguns, né? Então, quer dizer, você pesquisar os escritores que estão concorrendo, os que já ganharam, é mais uma dica bacana, porque é gente que está aí, né, ganhando reconhecimento, tá? E aí isso aqui tem a ver com o tema do vídeo, né? Então, pessoal, primeira dica, que é uma dica que você certamente já escutou na escola, né? Se você não está mais na escola, você já escutou isso do seu professor, lá da sua professora de literatura. Leia os clássicos, né? Então tá aqui, ó, 2 clássicos brasileiros e 2 clássicos lá de fora, tá? O Alienista, do Machado de Assis, tá? Machado é um clássico da literatura brasileira. Leia os contos do Machado, as novelas, os romances, né? Tá? E o Nelson Rodrigues, são as 2 dicas aqui que eu poderia aqui, clássicos brasileiros tem 500, né? Lá de fora tem, né, milhares, mas enfim, né? Tô aqui, separei 2 de cada um para fazer só essas dicas rápidas e situar como exemplo daquilo que eu estou ponderando aqui como dica, tá? Então tá aqui o livro do Nelson Rodrigues, que é um livro de frases, né? De trechos dele, Só os Profetas Enxergam o Óbvio, tá? Eu li inclusive esse ano esse livro, foi um dos últimos livros que eu terminei de ler aqui, tá? Nelson Rodrigues, clássico brasileiro. E aí 2 clássicos lá de fora, tá? Que eu deixo aqui, o Vladimir Nabokov, o Lolita, tá aqui, que é um clássico da literatura russa, grande livro do Vladimir Nabokov, que eu já falei aqui, para mim, é um dos 2 maiores escritores russos, junto com o Nikolai Gogol, tá?
E aí tem outros grandes escritores russos também que vocês podem acessar, né? Enfim, Tolstói, Dostoiévski, né? Enfim, tá? E o outro clássico aqui também que eu mostro para vocês é esse aqui do Mark Twain, né? Que é uma novelinha do Mark Twain, bem divertida. Um assassinato, um mistério e um casamento. Tradução da Ana Maria Machado, tá? E aí, falando em Ana Maria Machado, a gente já faz a ponte aqui. A Ana Maria Machado tem esse livro aqui, que você pode ler também, que é um livro de comentários, né? Uma reflexão dela sobre essa questão dos clássicos. Como e por que ler os clássicos universais desde cedo. Eu trabalhei isso com uns alunos, né, de literatura e eles gostaram bastante. É um livro bem legal, fácil de ler, tranquilo e ao mesmo tempo ali didático, né? Então, muito bacana. Ela fala aqui, por exemplo, na página 131, ela diz, né? Acho muito interessante pensar na literatura como algo parecido a uma grande rede universal, unindo os mais distantes pontos, conectados por contiguidade, substituíveis uns aos outros. São inúmeros caminhos, a gente está falando aqui disso, né, de caminhos em direção a esse ato de escrever, e o próprio ato de escrever como um caminho, porque inclusive isso é outra coisa que se diz, né, que vale a pena dizer, você nunca chega no ponto, né, de perfeito, né? Você está o tempo todo aprendendo, o tempo todo lendo coisas novas, porque estão o tempo todo aparecendo escritores novos, né? Inclusive deixo aqui mais uma dica, né, que é o filme Um Cidadão Ilustre, que é um filme argentino brilhante sobre isso, e o discurso inicial do cara é fantástico, assim, é sensacional, porque ele está dizendo ali exatamente isso, né? Ó, esse prêmio aqui que vocês estão me dando, ele ganha um prêmio Nobel, né? O cara ganha um prêmio Nobel, e aí ele diz, né? Ó, esse prêmio que vocês estão me dando aqui é complicado, né? Que é como quem diz, né? Ó, isso aqui está me deixando num patamar aqui meio absoluto, e isso é perigoso, né? Mas enfim, aí tem essa noção e é importante que todo mundo tenha, porque aí você continua aprendendo o tempo todo. E aí ela finaliza, são inúmeros caminhos que vão se oferecendo sem limite, um mundo infinitamente aberto para todas as possibilidades, sem fronteiras, né? É a literatura e, enfim, e esse ato de escrever que a gente está o tempo todo aprendendo se você realmente tem a pretensão de ser um escritor. E aí, pessoal, outra dica, né? Então já falei dos clássicos, tá? Uma outra dica, leia filosofia e leia ensaio. Não é à toa que, por exemplo, Saramago escreveu um romance, 2 romances com esse nome, Ensaio sobre a Lucidez, Ensaio sobre a Cegueira. Por quê? Porque a fronteira entre o romance e o ensaio é muito tênue, é muito sutil ali, né? Às vezes fica completamente sem distinção, né? E aí, por quê? Porque são textos em prosa, extensos, e ao mesmo tempo reflexivos, porque a literatura moderna e contemporânea ela é quase que essencialmente reflexiva, né? Então leia os ensaios e os livros de filosofia, porque isso ajuda você, inclusive, a enriquecer o repertório das citações que você faz, dos temas que você aborda e da construção dos personagens que você faz também, né? Então tá aqui, deixo 2 ensaios brasileiros e 2 ensaios estrangeiros. O Maquinação do Mundo, do José Miguel Wisnik, que é um ensaio que fala sobre a relação do Carlos Drummond de Andrade com a Vale do Rio Doce, lá em Minas Gerais, né? Então tem a ver com poesia, política, um ensaio fantástico. E o Wisnik escreve bem demais, então dica excelente aí também para vocês, tá? E o Afonso Romano de Santana, esse ensaio aqui, que é um ensaio sobre arte, crítica de arte, é um ensaio, livro de filosofia, né? É o que eu falei, né? Esses gêneros estão muito misturados hoje em dia e fica até difícil classificar e até meio sem sentido, porque é um livro muito rico, então não tem porquê você, mas a palavra ensaio é bacana porque ela é bem ampla, né? Então aqui ele fala, né, o enigma vazio, impasses da arte e da crítica, ele discute a questão da arte contemporânea, uma série de outras coisas, tá? Então isso aqui enriquece, você pode acrescentar. Eu acabei de escrever um texto agora que é uma mescla entre ensaio, artigo e conto, e que eu estou misturando ali uma estética do conto, citações da história da literatura estrito sensu, com filosofia, com ensaio, e fazendo isso não só no nível da citação estrita, mas no nível da forma do texto. Então, quer dizer, isso vai ajudando você a, né, enriquecer a sua produção, tá? E a sua cabeça também, né?
E aí 2 ensaios lá de fora agora, né, estrangeiros. Esse aqui da Pascale Casanova, já fiz um vídeo inteiro aqui sobre esse livro. Quem quiser acessar aí, tá aqui no canal, é só procurar aí. A República Mundial das Letras, grande ensaio dela, ensaio brilhante, genial. Eu li 2 vezes esse livro, sensacional, tá? E tô toda hora relendo também para pesquisar e tudo mais. E esse ensaio que eu não terminei ainda, mas eu já cito aqui porque é uma coisa fantástica, assim, é um texto fantástico que eu estou lendo, que se chama Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki. É um ensaio de um escritor japonês, de 1933, e ele está discutindo isso aqui, o quanto que a sombra é um elemento simbólico importante na cultura japonesa, e aparece na comida, no vestuário, na arquitetura da casa, enfim. É um livro assim, sensacional. Nem terminei de ler ainda, mas já cito ele aqui porque é genial. Tá? Então fica aí a dica, leia ensaios também. Né? Se o seu texto, romance, conto, ele tiver ali, enfim, um certo sabor de ensaio mesclado com a poética do texto, é um ótimo sinal. Né? E aí, pessoal, outras dicas bacanas aqui. Leia os contemporâneos. Tá? Leia os contemporâneos. Então tá aqui, ó, né? O Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, livro que eu li no ano passado, livro muito bacana dele, importante a discussão que ele traz aqui. Tá? Quer dizer, contemporâneo, né? É aqueles autores que são da sua época ali, né? São da nossa época agora. Tá? E deixo também a dica aqui do Sérgio Santana, Palavras Sem Glória. O Sérgio Santana faleceu tem 2 anos, mais ou menos, acho que 2 ou 3 anos por conta da Covid, né? Mas é um escritor radicalmente contemporâneo e, enfim, né? Aliás, mais contemporâneo do que qualquer desses best-sellers aí que são tidos como fórmula, né? Entendeu? Então tá aqui o Sérgio Santana, um escritor genial, dica também aí de escritor contemporâneo, tá? E escritores contemporâneos lá de fora, também 2 dicas rápidas aqui. O Vladimir Sorokin, eu li no ano passado essa peça de teatro dele aqui, que é uma mistura de romance com peça de teatro, que é o Dostoiévski Trip, tá? Que é uma história muito interessante aí, ligada à questão de drogas, né, e literatura, bem bacana. Tá? E esse livro aqui do Henrique Villa-Matas, tá? Não Há Lugar para a Lógica em Cassel, que é um romance fantástico também. Ele conta a história ele vai para uma feira de arte contemporânea, né? Chamada Documenta, em Cassel. Agora não lembro se a cidade é na Alemanha ou na Áustria, mas enfim, é fantástico, porque ele vai contando como é a experiência lá dele dentro da feira de artes plásticas, e mistura arte plástica com literatura. É um escritor contemporâneo, está vivo, escrevendo, e inclusive é um cara que merece o prêmio Nobel já, tá? E, enfim, vale a dica também aí, leia os contemporâneos. É uma dica também aqui, uma dica de panorâmica rápida, mas que vale a pena. Outra, né? Leia os vencedores de prêmios, tá? Então, vamos lá, como eu falei no início, né? Tá aqui, ó, o Menalton Braff, tá? Que é meu amigo lá no Facebook e tal, já conversei com ele pessoalmente, gente finíssima, tá? A Sombra do Cipreste, livro brilhante dele de contos. O Menalton já ganhou o Jabuti, leia o Menalton, tem que ler, tá? Inclusive é um brasileiro que escreve muito bem, né? Tem muita gente aí que fica o tempo todo babando o ovo de gringo, tem que ler os brasileiros, tá? Certo? E na verdade eu falei já, né, do Jefferson Tenório, que é um vencedor de prêmio também, né? Então por isso que eu não separei aqui 2, tá? Então já tá, o Jefferson Tenório entra também nesse rol dos vencedores de prêmios, né? E aí tem mais 2 aqui que são prêmios Nobel, né? O Kazuo Ishiguro, que é um japonês que mora na Inglaterra, tá? Tá aqui Um Artista do Mundo Flutuante, que é um romance interessante dele que eu li no ano passado, certo? Então leia os vencedores do prêmio Nobel, porque, né, enfim, isso ajuda muito a entrar em contato com gente que está sendo, né, valorizada a esse nível aí, de ganhar um prêmio dessa amplitude aí, tá? E o Saramago, tá aqui eu falei desse livro, Ensaio sobre a Lucidez, né? O Saramago, que é o único escritor de língua portuguesa a ter vencido o prêmio Nobel, tá? Então, leia o Saramago também, tá? Inclusive, para quem quer ser romancista estrito senso, né? Você quer escrever romance,
o Saramago é um dos maiores romancistas dos últimos tempos, né? Então vale muito a pena ler ele. E aí, pessoal, ó, não basta isso, tá? Leia também, estude também história, que a história ajuda você a enriquecer os seus personagens, enriquecer a sua visão do contexto, do enredo, você criar um enredo mais amplo. Quanto mais você estuda, mais riqueza no seu enredo você tem, né? Eu acabei de escrever, como eu falei, um texto agora que eu estou ali mesclando vários elementos da história da literatura. Por quê? Porque eu fui lá e estudei aquilo, né? Se eu não fosse estudar aquilo, a minha construção da história ia ser limitada, né, a 2 ou 3 elementos ali. Por quê? Porque tem muita gente que acha que é isso, ó, a inspiração, né, você vai para esses cursinhos de 5ª categoria aí, esses coachzinhos, a inspiração cai na sua cabeça quando você vai e anda né, anda no fogo. Tem uns vídeos aí bizarros no YouTube, enfim, né, e isso aí é bobagem. Já uma vez me passaram um curso de leitura dinâmica para fazer, eu peguei aquilo e distorci o negócio, porque leitura dinâmica é conversa fiada, né? Tem que parar, ler, reler, treler, quatreler, entendeu? E devagar, até aprender. Então, conversa fiada, quando vier com conversa fiada de leitura dinâmica, desconfia, porque isso não ajuda em nada, tá? Só atrapalha. História, vamos lá, tá? Roger Chartier, A História ou a Leitura do Tempo, certo? Então, ler história, aprofundar o conhecimento sobre o que é a história e a conexão da história com o texto também, né? Porque a história hoje os estudiosos de história eles não fazem mais estudos de história, não entendem mais a história, desconectado do estudo da linguagem, né? da linguística, da semiologia e blá blá blá, entendeu? Então lê história, tá? Inclusive a história que a história não conta, como diz o Samba da Mangueira, né? Porque não é só a história oficial, né? E tá aqui o livro do Luiz Costa Lima também, tá? Que é o História, Ficção, Literatura, que é esse livro fantástico dele aqui. E aqui ele, inclusive, discute aqui a conexão desses 3 conceitos. É um livro fantástico para tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Para além do fato de ele ser um pensador brasileiro, então também é importante. Nem todo pensador brasileiro é bacana não, mas ele é, tá? Outra coisa bacana aqui, tá? Que eu posso trazer dicas para vocês. Entender as regras dos gêneros, né? Porque você só consegue transgredir bem um gênero literário quando você conhece razoavelmente, né, a estrutura histórica deles e as modificações contemporâneas. Então tá aqui 2 diquinhas rápidas. Altran Dourado, breve manual de estilo e romance, tá? Livrinho bem curtinho, bem rápido de ler. E esse livro aqui da Norma Goldstein, Versos, Sons e Ritmos, tá? Que fala sobre poesia, tá? Então, os elementos da poesia clássica e tal, para você chegar no verso livre, com qualidade, é legal você estudar a poesia clássica para você entender ali, né, de forma mais ampla como é que funciona isso, porque, repito o que eu já falei aqui, você só transgride bem aquilo que você conhece, né? Aquilo que você não conhece fica, né? Você faz cagada como essa gentalha patética está fazendo comigo aí. Tá? Outra coisa bacana, tá? Entender poesia, tá? Inclusive a poesia moderna e contemporânea, porque ajuda bastante. Você vê que os grandes escritores, a maioria deles tem um trato com a poesia. O Mia Couto, por exemplo, é um cara que escreve prosa, mas uma prosa radicalmente metafórica, figurada, rica ali de imagens indiretas, né? Então, assim, leia poesia, porque ajuda bastante você a enriquecer seu vocabulário, a entrar em contato com possibilidades da linguagem que não estão descritas no código, né? Que o Augusto Cury fica dizendo aí que existe um código para a inteligência, né? Então, na poesia, você entra em contato com o descódigo, para poder brincar aqui de Manuel de Barros, né? Tá? E aí, ó, né, uma dica de um poeta mais antigo e uma autora recente agora, tá? Paulo Leminski, tá? Toda a poesia do Leminski, feraço, um dos meus poetas preferidos, tá? E aqui nesse livro tem toda a poesia dele, quer dizer, né? Dica muito bacana. E
esse livro aqui, chamado A Teoria do Jardim, da Dora Ribeiro, que é uma poetisa que eu conheci, eu comprei esse livro numa feira daqui da Sans Penha, né? Então, quer dizer, é uma outra dica bacana, né? Fuce, os sebos, as feiras literárias, as livrarias, né? Tem a Primavera dos Livros lá no Palácio do Catete, que é uma feira fantástica, que sempre que eu posso eu vou, né? Então tá aqui a Dora Ribeiro, tá? Que é um livro de poemas muito legal dela, chamado Teoria do Jardim, tá? Uma autora que não é tão conhecida, né? E isso é mais uma riqueza dessas feiras, você tem contato com autores que não são muito ali, né, divulgados e tal, mas que são geniais, tá? Para finalizar, pessoal, mais duas dicas rápidas aqui, tá? Leia também livros sobre outras artes e acesse as outras artes, né? Não precisa nem falar para as pessoas verem filme, porque todo mundo gosta de ver filme, né? Então, assista o filme e tente olhar para o filme como um escritor, né? Tentando perceber ali a sequência das cenas, do enredo, né? E aqui, esse livro aqui também é muito legal para isso, Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana, tá? Ajuda bastante aí também, certo? Música, né? Claro, né? Inclusive o Bob Dylan já ganhou um prêmio Nobel, quer dizer, né? A música ela é poesia, ela é literatura também, tá? Lendo música, 10, vou mostrar um pouco de lado aqui, porque isso aqui acho que fica branco aqui, né? 10 ensaios sobre 10 canções, tá? Então isso aqui também ajuda pra caramba você enriquecer aí o seu repertório, tá? E esse livro aqui do Artaud, que é um autor do teatro, né? Um dos melhores aí da história do teatro, fantástico também, Antonin Artaud, tá? Então teatro, cinema, música, arquitetura, escultura, pintura, o que você puder ler sobre outras artes, leia, porque inclusive o contato com a pintura, por exemplo, sempre me ajudou bastante aqui esse artigo que eu acabei de escrever, que eu narrei para vocês aqui, eu usei uma pintura lá eu transformei a pintura num personagem da história. Então, quer dizer, né, olha como é que isso ajuda a gente enfim, ter ideias diferentes, né? Isso é legal, tá? E os grandes pintores, os grandes autores do teatro, os grandes, né, enfim, da canção, porque é sempre legal assim, ó, vai nos melhores, né? Porque isso aí vai te ajudando a enriquecer e ficar cada vez mais, né? Enfim, tá? Capaz, né, no que você está fazendo. Então, para finalizar, a última dica que eu deixo para vocês é o seguinte: estude elementos que você quer aplicar no seu enredo, tá? Então, deixo 2 exemplos aqui para vocês, tá? A Agatha Christie, está aqui o Intriga em Bagdá. Parece que o segundo marido da Agatha Christie era arqueólogo, né? Então ela tem alguns livros dela que ela descreve algumas coisas que ela aprendeu com arqueologia graças a ele, né? Então ela foi estudar com ele e tal, foi perguntar para ele lá um monte de coisa e tal, e aplicou isso nos romances, e isso ajudou o romance a ficar melhor, ajudou ali, né, a ter informações bacanas que enriquecem o enredo. Outro dia eu vi um vídeo aqui sobre o filme Interestelar, tá aqui mais uma vez, né, o Intriga em Bagdá, da Agatha Christie. Eu vi um texto do cara falando sobre o Interestelar, né, contando lá o quanto que o filme é rico em questões da física e que nitidamente o autor estudou realmente física para poder o filme ficar rico e interessante, né? Então isso é uma coisa que pode ajudar também, tá, você a fazer uma história bem feita, né? E finalizamos, tá, com esse aqui da Patrícia Mello, que é o Elogio da Mentira, tá? Que é um romance sensacional dela, e que ela foi estudar uma série de coisas ligadas a veneno, por exemplo, e a jornalismo, e várias outras coisas que também ajudam o livro ali a ficar bem embasado, o enredo ficar interessante, né? E, para além disso, quanto mais você estuda esses elementos assim para poder enriquecer a obra, mais você ganha também de elementos para poder embutir no enredo, né? E criar, inclusive, alternativas ali para criar cenas de suspense, enfim, né? Personagens diferentes, tá? Então tudo isso aí, a Patrícia Mello está aqui, né? O Elogio da Mentira, grande romance também, tá? E, enfim, é isso, tá, pessoal? Então, deixo essas dicas para vocês aí, tá? Enquanto vou aturando o lixo dessa gentalha aqui me enchendo o saco.
São essas dicas aí bacanas para quem quiser aqui, quem quiser, né, enfim, iniciar aí, ou quem está começando a escrever, ou quem já está escrevendo há mais tempo, enfim, né? Isso serve como uma forma de enriquecer o seu repertório e a sua produção, tá? E também acessem outros vídeos do YouTube aí, que tem muita coisa legal que vocês podem acessar para aprender coisas novas nesse tema, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo do canal aí. Um grande abraço, tamo junto, fui!